Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de ciências. E na aula de hoje, nós vamos estudar aí a dinâmica climática. Nós já estudamos aí, né, os fatores astronômicos e os fatores terrestres que influenciam na temperatura. Agora nós vamos estudar aí a dinâmica climática. Bom, galera, essa dinâmica climática possui aí, né, as correntes de ar e as correntes de água. Nessa parte aqui da aula, nós vamos estudar as correntes de ar, a influência do ar sobre algumas temperaturas em alguns locais. Desde já eu peço que vocês peguem o livro didático de vocês e me acompanhem na página 42, certo? Na página 43, galera, vocês têm aí circulação atmosférica. O que é essa circulação atmosférica? É a circulação do ar sobre a atmosfera terrestre. Olha só, observando a imagem da página 43, nós temos aí uma imagem de satélite com algumas nuvens em determinadas regiões. O que significa isso aqui, galera? Olha só, aonde tem essas nuvens aí significa que é uma região de baixa pressão, ou seja, é uma região que provavelmente o tempo ali está frio, porque tem muita nuvem ali tampando o sol, e provavelmente nessa região vai ter aí ventos fortes e chuvas intensas. Bom, já mais no centro aí do Brasil, vocês podem perceber que não tem nuvem. Isso aí significa uma região de alta pressão. Por que alta pressão? É um local aí onde vai certamente estar mais quente, porque não tem nuvens para tampar o sol, e é um local também que não vai ter chuvas, ok? Mas essas massas de ar aí, elas se dão ao fato aí de fatores relacionados ao ar. E nós temos aí convecção, pressão e formação das nuvens. Tudo isso aí é um fato aí que contribui para que em certos locais chova mais do que outros. E vamos entender aí, galera, o que é essa convecção. Está aí embaixo na página 43, convecção. Olha só, gente, já parou para pensar que quando está ventando lá fora, se de repente você abre uma janela e se na sua casa tiver alguma outra porta aberta, ela fecha e bate de uma vez? Vamos entender o que acontece. Olha só, dentro da casa da gente, certamente está mais quente do que lá fora. O que acontece? O ar quente, galera, o ar quente, ele é menos denso. O que é menos denso? Vocês estudaram densidade lá no sexto ano, que é a característica que tem de um material ser mais leve, né? Ou seja, flutuar sobre outro. Por exemplo, água e óleo. O óleo é menos denso do que a água, então, portanto, o óleo ele fica sobre a água. Nesse caso aqui também é a mesma coisa, ó. O ar quente, ele é menos denso. E como ele é menos denso, ou seja, ele é um ar que tem um menor peso, ele sobe. Então, ao abrir a janela de um determinado local, esse ar ele vai sair para a atmosfera, porque lá fora é uma região de pressão alta. Então, o ar que está aqui dentro, ele corre lá para fora, certo? E quando esse ar ele sai aqui da nossa casa, vem outra camada de ar que é o ar frio. Enquanto o ar quente sobe, o ar frio, certo? Ele toma o lugar onde estava esse ar quente. É uma troca entre os ares, certo? Então, convecção é isso, galera. É uma troca de ar que existe na nossa atmosfera. O local onde tem um ar quente, esse ar ele sai e depois vem um ar mais frio, que é o vento que a gente consegue sentir. E esse vento é responsável por carregar essas nuvens com a troca. Então, uma região de uma alta pressão significa que tem muito vento. Se tem muito vento é porque evaporou muito ar quente. Vamos entender aqui, ó, uma questão aí sobre a brisa, certo? Olha só, aqui nós temos a areia. A areia durante o dia é muito quente, não é, pessoal? Quem já foi na praia aí sabe que a areia ela é muito quente. Por quê? Olha só, a areia ela não consegue segurar muito a temperatura. Só que durante o dia essa incidência ela
sobre a areia, ela consegue aumentar a temperatura significativamente. Só que durante a noite a areia ela não consegue segurar e solta esse calor para a atmosfera. Mas durante o dia, como tem sol basicamente o dia todo, então essa areia ela esquenta mais rápido do que a água do mar, certo? O que acontece? Como eu já falei com vocês que o ar quente, ou seja, quem está aqui na areia, está num local quente. Então, o ar que está presente aqui na areia, ele tende a subir. E quando esse ar sobe, aqui embaixo fica uma zona de baixa pressão. E é nesse momento que os ventos que estão sobre o mar, ele toma o local para a praia. Por isso que a gente sente aquela brisa em determinados momentos da praia, certo? Então, o ar quente ele sobe da areia, deixa um local de baixa pressão. E nessa baixa pressão, os ventos que vêm em direção à água entram nessa baixa pressão. Durante a noite, galera, a situação inverte. Durante a noite, a areia ela esfria mais rápido. Ela esquenta mais rápido, mas também esfria mais rápido, porque ela não consegue manter temperatura. E como a areia ela vai ficar mais fria do que a água, lembra lá de continentalidade e maritimidade? Então, olha só, a água ela vai estar mais quente do que a areia. Aí a situação inverte. Aí agora é chamada de brisa terrestre. Por quê? Aqui no mar vai estar mais quente e o ar aqui vai subir. O ar que estava na praia, ele vai vir para a outra zona de baixa pressão. Então, durante a noite, os ventos invertem. Durante o dia, o vento vem do oceano e durante a noite, o vento ele vem da praia para o oceano, certo? Então, isso aí é uma influência. Bom, virando a página aí, galera, tem uma experiênciazinha aí da página 44, falando sobre as características aí do ar e essa diferença entre uma região de baixa pressão e alta pressão. Na página 45, galera, nós temos aí a formação e a movimentação das nuvens. De que é feita a nuvem, gente? A nuvem é feita de água, não é feita de algodão. Só que antigamente as pessoas pensavam que a nuvem ela era formada de vapor d'água, certo? Só que, se você para pensar, o vapor, o vento, você não consegue enxergar o vento. Então, não teria como a nuvem ser formada só de vapor d'água, já que a gente consegue ver ela lá em cima toda branca. Então, após vários estudos, o que eles constataram? Olha só, aqui nós temos a água líquida, certo? Algum material vai aquecer essa água, seja os raios solares, seja mesmo em uma panela quando você está cozinhando algum alimento, a chama do fogão ali na panela vai aquecer essa água e essa água vai evaporar. O que é evaporação? Evaporação é passar do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, na forma de vapor. Na forma de vapor, a água ela consegue se locomover mais rápido. O que acontece? Como eu já falei com vocês, já que isso aqui é um vapor quente, então ele tende a subir, ele vai levando essa temperatura, ele vai levando essa água em forma de vapor, como eu falei com vocês, o ar quente ele sobe. Só que vocês também estudaram lá aquela questão da altitude. Quanto mais alto um objeto vai subindo, mais frio vai ficando no local. Por quê? Naquela região, a tendência é que a pressão diminua. Então, esse vapor d'água, ele vai resfriar, ou seja, vai acontecer uma condensação. O que é essa condensação? Condensação é transformar o vapor d'água em água líquida novamente. Então, após essa condensação, nós vamos ter aqui gotículas de água. Então, a nuvem ela é formada por gotículas de água. Só que são gotas minúsculas mesmo, gente. São gotas bem pequenininhas. Não sei se você já reparou, mas quando está cozinhando algum alimento, que você tampa aquela panela, a água, o vapor da água, ela não consegue subir. E quando ela atinge a tampa da panela, que você retira depois de um tempo, você percebe que em cima da panela vai estar cheio de água. Então é isso que acontece com as nuvens. Quando o vapor ele chega a ter determinada altitude, essa água, esse vapor,
resfria novamente e transforma em água líquida. Só que são gotículas bem pequenininhas. E como essas gotículas são leves, então as correntes de convecção, aquela troca de ar que acontece, elas conseguem carregar as nuvens conseguem carregar as nuvens de uma região de alta pressão para uma de baixa pressão. Por isso que as nuvens circulam, por exemplo. Provavelmente quando tem uma chuva forte em Almenara, essa nuvem, a corrente de convecção, ela vai trazendo essas nuvens até, por exemplo, chegar aqui na nossa cidade. Certo, galera? Olha só. Embaixo aí, nós temos aí a questão da locomoção das nuvens. Por exemplo, uma superfície está aquecida por algum motivo. Bom, então olha só, se naquele local está muito quente, por exemplo, próximo ao rio está muito quente, então ali naquele local vai ter uma formação de nuvem ali. Outra coisa é a convergência de ar, como eu já falei com vocês. Quando está muito quente um local, esse ar quente sobe e o de baixa pressão, que é o ar frio, toma o local aí. E com isso, com esse ciclo, ele consegue formar aí as nuvens. Outra coisa está relacionada com a topografia. Por exemplo, tem um morro aqui. Quando o vento ele vai de encontro com esse morro, ele faz esse movimento ascendente. Então, ele vai carregar a nuvem nessa proporção. Então, nós temos aqui, né, a nuvem no movimento ascendente próximo da montanha. É tanto que quando você está em locais altos, você sente que o ar está mais gelado, certo? Porque ali é uma região de baixa pressão, ok? E nós temos aí o levantamento do ar ao longo de frentes frias, que é quando a gente chega no inverno e aí qualquer lugar que tem um ar quente, esse ar rapidamente evapora e toma local aí ao ar frio carregando essas nuvens. Galera, na página 46, vocês têm aí a formação das nuvens. Como é essa formação? Vocês têm um RA aí que vocês podem estar abrindo esse RA e demonstrando aí como é a formação das nuvens. Quando você repara aqui na imagem, olha só, quanto mais alto a nuvem vai chegando, menor vai ficando a temperatura. Então, olha só aqui na segunda imagem, aqui é o ar quente, é o ar que a gente não consegue visualizar, e quando ele vai atingindo certa temperatura, ele vai ficando mais frio. Lembra? Quanto mais alto, mais frio. Então vai se resfriando e dando a forma aí de nuvem. Como que acontece essa movimentação? É sempre de uma região de alta pressão para uma de baixa pressão. Bom, galera, na página 47 nós temos aí a circulação geral da atmosfera, que é a forma de locomoção dos ventos durante boa parte do ano. Olha só, tem regiões aqui no planeta em que elas são tipicamente de baixa pressão, ou seja, são chuvas intensas o ano todo, certo? Principalmente aquelas regiões que contêm, que estão próximas à linha do Equador e que contêm uma enorme quantidade de vegetação e de animais presentes. Olha só, por que lá na Amazônia chove muito durante todo o ano? Olha só o que acontece. A Amazônia, ela está aqui próxima à linha do Equador, ou seja, passando aqui no centro da linha do Equador. Para quem não sabe, na linha do Equador é a região onde que a incidência solar ela é maior. E como tem vários animais e muita vegetação, então lá na Amazônia a evaporação acontece bem mais rápido. Então, quando esse ar quente ele está subindo, ele tem ali uma região de baixa pressão. Então, por isso que na Amazônia, que é uma região de baixa pressão, tem ventos o ano todo. E esses ventos trazem também as nuvens, favorecendo que chova o ano todo, certo? Outra coisa aí também, galera, que está relacionado com essa circulação aí da atmosfera, principalmente sobre os ventos alísios, é o movimento de rotação da Terra, que é o chamado aí o efeito Coriolis. Olha só, imagina aqui que você tenha o planeta Terra e que
um avião saia com a trajetória em linha reta em direção à linha do Equador. Bom, galera, se a Terra ela não girasse, ou seja, não realizasse o seu movimento de rotação, ele atingiria o avião, ele iria fazer essa rota normalmente em direção à linha do Equador, chegando aqui no centro. Só que, como o planeta Terra ele é dinâmico, ou seja, ele possui um movimento próprio chamado de rotação, o planeta, gente, não é um ovo. Então, o que acontece? Quando a Terra gira, a trajetória desse avião ela é modificada, ele não consegue vir em linha reta. Então é por isso que voos são calculados, gente. Não é simplesmente o piloto ir lá e ligar o avião e seguir uma rota, porque tem que ser calculado justamente por conta desse movimento de rotação, ok? Mesma coisa acontece lá no espaço, quando você envia um objeto para outro planeta ou até mesmo para a Lua, tem que ser calculado, porque lá nos planetas a distância ainda é mais complicada, porque lá é translação, os planetas estão se movendo ao redor do Sol, lá é mais complicado ainda, ok? Bom, galera, nós vamos estudar circulação oceânica e previsão do tempo depois, mas vocês podem estar fazendo aí os exercícios na página 50, a questão 1 e 2, e na página 51 vocês podem estar fazendo aí os exercícios da página 3 até a página 5, certinho? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.